professora Daiane. Sou acadêmica do curso de Pedagogia da FURG, realizando as disciplinas de estágio 1 e 2. Faço parte do canal Literamente, um canal voltado à prática docente com ideias de matemática a partir do uso de obras de literatura. Aqui nesse canal, você encontrará atividades para as diversas unidades temáticas da matemática. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Também deixe nos comentários as suas contribuições. A sua sugestão é muito importante para o aprimoramento das atividades futuras que pretendemos realizar. No vídeo de hoje, vamos nos inspirar mais uma vez na história As Três Partes, de Edson Luiz Kosminski, para desenvolver ações matemáticas envolvendo a geometria, voltada às crianças pequenas da educação infantil, segundo a BNCC de 2017, ou até mesmo para os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Caso queira relembrar a história e consultar outra sugestão de ação pedagógica partindo dela, acesse o link aqui na descrição. As formas geométricas, representadas pelas 3 partes na história, são elementos da geometria, sendo exploradas inicialmente na educação infantil por interações e brincadeiras, segundo a BNCC de 2017. E assim, se avança progressivamente ao longo de toda a trajetória escolar. Tanto na educação infantil quanto nas séries iniciais do ensino fundamental, é muito comum encontrarmos os blocos lógicos na exploração da geometria. Assim, nas sugestões de hoje, vamos atrelar uma literatura disponível nas escolas pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático, na categoria PNLD Literário, e também esse recurso de fácil localização nas escolas. Para conhecermos um pouquinho da trajetória dos blocos lógicos, trago as indicações do professor Antônio Maurício Alves, de 2017, que diz que os blocos lógicos foram aperfeiçoados a partir de uma ideia já existente pelo matemático húngaro Zoltán Polygenés, durante o chamado movimento da matemática moderna. Genés acreditava que os blocos lógicos poderiam auxiliar a desenvolver diversas habilidades, especialmente a classificação, que é a separação de elementos. Os blocos lógicos são compostos por 48 peças, geralmente em madeira, mas elas também podem ser encontradas em EVA e em outros materiais utilizados quando produzidos pelos alunos. Esse conjunto possui 4 características próprias, sendo elas a forma, das quais nós consideramos a face, três cores, azul, amarelo e vermelho. Uma escolha de cores que não foi aleatória, mas sim foram escolhidas por serem as cores primárias. Temos 2 tamanhos, grande e pequeno, e também 2 espessuras, grosso e fino. Existe no meio acadêmico discussões sobre as nomenclaturas dadas às peças que compõem os blocos lógicos, afirmando que, na verdade, elas não se chamam círculo, quadrado, triângulo e retângulo, porque são peças tridimensionais e essas nomenclaturas se referem às peças bidimensionais. Como o propósito nesse momento não é aprofundar questões específicas sobre formas e figuras geométricas, mas sim apresentar sugestões pedagógicas retomando alguns entendimentos de Constance Camille, de 1990, ao trazer elementos matemáticos coesos e reflexivos, optamos por nos referir às peças denominando-as por circulares, de base quadrada, triangulares e retangulares. Se tiver algum interesse em saber mais sobre essa questão das nomenclaturas, te indico a buscar trabalhos do professor Paulo Meirelles Barguil, de 2016. Ele traz de uma forma muito clara alguns esclarecimentos que nos ajudam a pensar sobre a importância de nos referirmos corretamente às figuras e formas geométricas. Agora que nós conhecemos algumas curiosidades sobre os blocos lógicos,
devemos lembrar que é importante garantir que os nossos alunos também saciem suas curiosidades sobre o material, não é mesmo? Então, qual a melhor maneira para isso? Brincando, com certeza! O primeiro passo da ação pedagógica é permitir que nossos alunos explorem livremente esse recurso, montando, desmontando, elaborando e reelaborando produções. Esse momento de exploração é muito importante para que os alunos possam perceber de uma forma autônoma e espontânea aqueles 4 atributos dos blocos lógicos, considerando esse entendimento segundo as falas de Djenès, de 1975, que afirma que através dessa interação livre com o material, a criança dará os primeiros passos em direção à aprendizagem. Então, depois que os alunos explorarem bastante o material, nós podemos partir para ações envolvendo os jogos estruturados, potencializando as capacidades de criação e execução. Podemos aqui retomar as formas geométricas presentes na história As Três Partes. É possível iniciar as ações dirigidas propondo uma interação e exploração de forma coletiva, organizando também pequenos grupos e distribuindo a cada um deles um kit de blocos lógicos. Pode-se, nesse primeiro momento, solicitar que ocorram diversas formas de classificação, tendo por critério um dos atributos das peças, como cor. Posso pedir que eles separem todas as peças de cor vermelha. Em um segundo momento, é interessante avançar nessas classificações, para que elas possam ser levadas a outro patamar, como a interseção, que é um conjunto de elementos comuns, seguindo alguns critérios. Uma boa dica é distribuir aos grupos 2 fios de barbante, amarrados em suas pontas e formando uma forma fechada. Vamos colocar aqui então sobre a nossa mesa. Pode-se, então, solicitar mais classificações. Para isso, utilizando, então, mais formas fechadas. Explorando o nosso exemplo anterior, que classificou as peças vermelhas, agora vou reuni-las todas em um conjunto. Nesse segundo conjunto, por exemplo, podemos colocar as peças triangulares, ou melhor, as peças retangulares. Mas também temos peças retangulares vermelhas. Então, o que nós precisamos ter em mente é que é fundamental que os nossos alunos relatem a atividade para que em determinado momento eles se deem por conta de que existem essas peças vermelhas retangulares e, portanto, elas são comuns aos 2 grupos de classificação e não podem ser separadas, porque elas atendem aos 2 critérios. Então, elas devem estar em uma região comum e a gente precisa pensar como fazer isso. Nesse momento, podemos trazer a sugestão de criar um grupo comum, um grupo de interseção. A gente modifica um pouquinho a forma dos barbantes e cria um terceiro conjunto. Assim, nessa região comum, a interseção, nós podemos colocar as peças comuns aos 2 grupos, que são as retangulares vermelhas. Feito isso, de uma forma que os alunos já estarão com os olhares ainda mais aguçados em relação aos atributos das peças dos blocos lógicos, temos uma variedade de atividades que podem ser desenvolvidas, dentre as quais trago mais uma sugestão de jogo estruturado utilizando todas as peças do kit. A gente então desfaz a ação anterior, separa o material para um futuro momento e a gente pode misturar tudo novamente para realizar uma espécie de dominó, no qual algumas combinações precisam ser estabelecidas. Pode-se acordar que jogue um aluno por vez,
observando que a peça seguinte a ser jogada tem apenas uma diferença da peça anterior. Iniciamos então, como exemplo, com a peça azul triangular grossa. Segunda combinação feita, eu poderia colocar uma peça azul circular grossa? Sim, poderia, pois ela se difere em um fator da peça anterior, que é a forma. Elas são iguais nas cores e na espessura. Na sequência, será que eu poderia colocar uma peça circular, grande, vermelha e fina? Não, porque ela tem duas diferenças em relação à peça anterior. Essa peça se difere na cor e na espessura. Portanto, seguindo a nossa combinação anterior de ter apenas um atributo diferente, poderia utilizar a peça vermelha, grande, grossa, tendo então apenas uma diferença em relação à peça anterior. É muito importante que sejam verificados todos os elementos das peças em cada uma das jogadas. O jogo deve seguir até que todas as peças disponíveis acabem, considerando também o interesse dos alunos ao longo do processo. É importante que eles relatem cada uma das etapas, de forma que o professor, enquanto mediador, analise as descobertas e verifique o que os alunos já conquistaram e o que ainda pode ser retomado em outros momentos. Caso queira ampliar seus estudos e repertórios de atividades envolvendo os blocos lógicos, te indico a conhecer a obra Blocos Lógicos, 150 exercícios para flexibilizar o raciocínio, produzido por Úrsula Mariano e Simons, em 2011. Nessa obra, tu poderás encontrar novas inspirações para desafiar os teus alunos. Através dessas sugestões apresentadas, nos inspiramos em uma história que traz as formas geométricas para então trabalhar com os blocos lógicos, realizando atividades que potencializam saberes geométricos e desenvolvem o raciocínio lógico-matemático, fundamentais para as situações do cotidiano. Espero que tu tenhas gostado das sugestões. Agora, compartilhe a ideia e não esqueça de curtir o vídeo, ok? Ajude a divulgar o que aprendemos, inspirando mais e mais professores. Conto contigo, viu? Até mais!